Já que nós estamos na Semana dos Namorados, vocês têm aí uma relação tão bacana, né? De várias coisas legais que vocês contaram aqui. Vamos dar algumas dicas pra galera que tá em casa e que tá aí ou no início de relacionamento, ou tentando melhorar o seu relacionamento, ou, enfim, qual a dica do casal para outros casais? Eu diria, a Mara tem uma narrativa muito mais evoluída que a minha para essas coisas. A Mara tem uma narrativa perfeita. Aliás, a Mara escreve melhor que eu, a Mara fala melhor que eu. A Mara tem esse dom, ela nasceu com esse dom. Eu diria que é o seguinte, sinceridade é tudo, né? Para um início de relacionamento. Se estão se gostando, sinceridade é condição sine qua non, só pode ser, né? E o restante é o convívio, agora também. E se não der também, tchau, um abraço, porque também ficar enrolando não é roubada, né? Então, a sinceridade é tudo. Para mim, eu penso que a sinceridade... É a chave. Nós chegamos aonde nós estamos até hoje pela sinceridade. Eu sou o seguinte, eu tô bravo, eu tô triste, eu tô triste, eu tô alegre, eu tô alegre. A Mara já me conhece e eu já conheço ela. Então, não existe falsidade, não tem esse negócio, tá fazendo o tipo, pô, tá bem, não, tô mais ou menos, não, ela sabe quando eu tô chateado, ela sabe, e quando eu tô querendo falar alguma coisa para ela, eu não dou volta para falar, eu falo. Já fala logo. Na lata. Entendeu? A Mara, a Isso mesma é coisa. ótimo. Eu falo na lata. A Mara, ela fala, isso não é hora pra gente conversar. Eu falei, não, agora é a hora pra conversar. Eu tô assim. Você já falou, cuidar. Ela tem uma coisa que ela fala assim, cuidado com as palavras, cuidado com... Não, eu vou falar. Depois, se eu me arrepender, é outro problema. Mas eu tô com vontade de falar, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Então, a sinceridade é tudo, porque você conhece a pessoa. Né? Sim. E isso aproxima, por incrível que pareça, aproxima mais. Então, ela já sabe o que fazer para não me aborrecer. Eu já sei o que fazer para não aborrecê-la, entendeu? Então, mesmo assim, às vezes acontece, porque é um casal, obviamente. Sim. Tem os prós e os contras, né? Mas como não deixar esfriar, por exemplo? Mas é isso. Mas aí a Mara sabe falar como ninguém. A gente não dorme brigados. Isso não. Sim. Não há chance. Não que também a gente tenha tido um desencantamento, né? E daí, porque quando tem desencantamento, você vai dormir desencantada mesmo, né? Não tem como, não tem botão on-off. Mas é muito legal de boa noite, dar um beijo, já não está tão brigado. Não vai dormir sem se falar. Não, isso não existe entre a gente, não existe. Claro que a gente chegou a um acordo, porque a gente já fez isso, né? Lá no começo do relacionamento, do namoro, né? De brigar, dormir separado, ir embora. Isso é muito chato, sabe? Essa é uma explosão ruim, né? A gente não consegue plantar semente boa quando explode, é ruim. Então, foi um acordo maduro, né? Olha, eu não quero mais dormir brigada com você, porque me faz muito mal. E eu preciso que, às vezes, você seja a pessoa que vai dar o primeiro passo. Às vezes sou eu, às vezes é ele. Então, não, isso existe, entre nós existe. É verdade. Tem essa comunicação amorosa, assim. E isso também eu acho que é um vínculo, é um sinal, mais do que dormir ou não brigado, enfim, é um sinal do tipo assim, olha, nós tivemos um problema, eu não tô feliz agora, mas eu te amo e isso aqui vai passar, isso aqui não vai. Sim. Isso, né? exatamente. Tipo assim, nós vamos dar um beijo pra dormir, porque assim, eu tô puta da minha cara agora. Mas nós vamos conversar depois e vamos resolver. Mas eu te amo. Mesmo puta da cara. É isso aí. Né? Isso aí. Porque um relacionamento a dois, seja casado, seja namorando e tal, e casado até mais, porque você tá todo dia, né? Não tem como ir embora, né? Não tem como. Então, existe isso é um comprometimento do casal. O casal tem que ter esse lado maduro lógico, a Mara mesmo acabou de falar, no início foi difícil, no início tem aquelas coisas, e eu estava muito tempo solteiro, ela também estava, ela estava viúva. Hábitos de solteiro. Então, hábitos, exatamente. Eu, então, mais ainda, né? Então, essa situação faz você pensar melhor, agir melhor e... Resumindo, maturidade. Essa maturidade tem que ter o casal, quando é marido e mulher. E estiver namorando, também segura a onda, vai para casa, pensa, depois tal, mas ó, a gente conversa exatamente o que você falou. Sim. Porque amar, ama mesmo. Agora, perrengue vai ter. Claro. Quem não tiver um perrengue não está vivendo uma relação saudável. Amor descuidado também acaba, né? Então, essa coisa do explicar os porquês, né? Mas por que você não gosta disso? Porque, olha, isso me faz mal porque
pega nesse lugar aqui que dói. Sim, sim. Né? Tem casal que não conversa, né? Tem que falar. A gente conversa muito. Se tiver com vinho, então a conversa fica maior ainda. E sabe que tem uma coisa que é legal? É uma coisa que é legal, que, tipo assim, depois de uma certa idade, e aí, assim, não sendo mais novinho, não tendo mais os 20 anos, todo mundo vai encontrar alguém que já passou por alguma coisa e já foi machucado de alguma forma. Sim. Então, você entender que quando aquela pessoa te diz uma coisa que machuca, ela só tá te mostrando, tipo assim, olha, eu não quero ter que me afastar de você, então não faz isso aqui, porque isso aqui mora num lugar pra mim que dói. Não cabe a outra pessoa tentar fazer uma matemática em cima daquilo, tipo assim, não, mas peraí, Mara, racionalmente falando, não faz sentido você não gostar disso. Não, mas a gente não tá falando de racional. A gente tá falando de emoção. Então não pega a minha emoção e bota numa folha pra gente fazer regra de 3 pra ver se faz sentido ou não eu sentir aquilo. Eu estou te dizendo que eu sinto isso. Não faz conta em cima do meu sentimento. Só respeita que eu sinto isso. E isso vai acontecer dos dois lados no sentido de, bom, pode ser que pro João, sei lá, vou colocar uma coisa pra você. Pode ser que pro João você pegar um copo d'água pra você não pegar pra ele seja o fim dos tempos. Pode ser que seja o maior absurdo do mundo. Pra você não. Pode ser que só não pegou pra mim, tá tudo bem. Mas pra ele isso significa o mundo. Não é você falar assim, cara, para de bobagem. Não. Porque pra ele tem alguma coisa ali que precisa de atenção. Então, isso pra mim é muito. E a segunda coisa que eu ia falar é, isso de falar na hora, isso me pega muito. Porque a impressão que eu tenho, às vezes eu vivi uma relação assim, que a pessoa, tipo, todo mundo a gente falha, né? A gente vai falhando na vida. Mas a pessoa não sinalizava. Então, tipo assim, eu fiz alguma coisa, eu fui pegar água e não peguei. A pessoa não fala. Não fala. E incomodou, mas ela não fala. Aí, no dia seguinte, ele fez alguma coisa que eu não gostei. Sei lá, tipo, poxa, você fez agora. Mas ontem você não pegou água pra mim. Não, mas peraí. Então eu perdi meu direito de não gostar disso, porque você tinha uma carta do Uno pra virar a seta pra mim? Não. Se você não gostou que eu não peguei água, fale que eu não peguei a água. E nós vamos conversar sobre a água. Não guarda a água pra hora que eu não abri a porta do carro. Me incomodou na hora, eu te falei. Isso. Porque senão vira uma coisa tipo assim, mas também, né, ontem você fez tal coisa. Então eu perdi o direito de reclamar disso que me chateou, porque meio que nós gastamos uma ficha. Sem eu saber. Sem eu saber. Não. Se eu fiz isso errado, me fala que eu fiz errado. Porque quando você fizer... Olha que importante que é você não pegar a dor do outro para transformar numa arma contra o outro. O outro. Né? Sim, é muita sacanagem. Quando as pessoas... Daí não é também um relacionamento, né? É aquela coisa de ficar se... É birra. Degladiando, né? O tempo todo tô aqui, tô pronta para quando você me demonstra suas maiores eu tenho uma carta dela na manga aqui. Exato. A hora que ela aponta uma falha minha, mas você fez isso aqui, ó. Caguei. Ou quando você demonstra a sua vulnerabilidade, sua maior fraqueza, você divide com a pessoa e naquele momento de, sei lá, tá numa discussão, a pessoa joga isso sabendo que vai te machucar. Você fica se sentindo um idiota que compartilhou. Não, é horrível. E assim, a gente perde muito do que a gente poderia sentir pelo outro de lindo quando essas coisas vão acontecendo, pior, porque né? a mágoa vai se instalando. E daí tem essa questão de passar por cima, de perdoar e tal, mas você não consegue fazer isso todo dia, o tempo todo, né? Em muitas situações. A gente precisa ter já uma relação de afeto que é para a gente poder olhar um para o outro com amor, com tesão, com admiração, com as coisas que realmente alimentam um relacionamento. Eu estou com 54 anos, o João está com 66. Imagina, 67. 66. Imagina se a gente usar o pouco tempo que a gente tem, por isso que eu falei de tempo, lealdade e respeito, sabe? São 3 riquezas no relacionamento. Imagina se a gente usar o pouco tempo que a gente tem juntos para tretar, para implicar, brigar, falar de defeito. Não. Às vezes você consegue transformar até uma coisa que você acha ruim na pessoa numa coisa boa, se você entender como você vai falar. Sim. Né? Cara, o Carpinejar postou um vídeo outro dia, porque o Carpinejar é foda, né? Ele tem uma... Ai, que ódio de você, meu amigo. A gente pensa, ele fala. Nossa, mas ele daí postou vem ele arremata, fala e acaba com tudo. Olha o que ele falou. Ele falou assim, que ele quando ele começou a namorar a Bia, né? Inclusive, maravilhosa Bia. Começaram a namorar, ele e a Beatriz, ela ia na casa dele, e aí ela, tipo assim, abria o leite e deixava a tampinha na pia. Tirava o negócio e deixava, não sei o que, né? E aí ele falou assim, eu morava sozinho e eu tinha o meu método, né? Abri o leite, tampo o leite, né? Isso aqui.
E ele falou, toda vez que a Beatriz dormia em casa, ficava a desgrama da tampinha na pia. Que me irritava a tampinha na pia. E ele, tipo assim, eu tava perdendo a paciência por causa da tampinha na pia. Tão pequena e tão grande. Até um dia que a Beatriz não estava. A Beatriz foi viajar, ou ele foi, sei lá o que aconteceu. E daí ele falou, a tampinha não tava lá naquele dia, porque ela também não estava. Então eu entendi que a tampinha do leite na minha pia era um presente da presença da Beatriz. Olha isso, tipo assim, ele ressignificou, tipo, tem uma tampinha aqui, sabe por quê? Porque a pessoa que eu amo tá aqui. Então eu vou te contar uma coisa que é igualzinho que aconteceu comigo com a Mara, que é o seguinte. Eu negócio de morar sozinho, é verdade. Então, tem mania. Claro. Até eu conheci a Mara, vivia sozinho. A Mara, onde vai, deixa a luz acesa, mas tudo. Que ela é iluminada. Porque ela brilha muito, ela não percebe que o ambiente está iluminado. A luz do quarto, a luz da sala, a luz do isso, a luz da garagem, a luz de tudo. E vai embora. Aí maior amiga da Enel, ela. Porra, a Enel ela ama. Ela veio dar uma comissão pra Mara. Aí pá. Aí Enel vou te contar, roubada. Aí pá, eu ia apagando a luz. Porra. Aí eu falei, Mara, porra, apaga. Tá bom. Ele, não, vou me ligar, papai. Nada, no dia seguinte, papai. Aí teve um dia que eu lembrei disso. Porra, eu cheguei, eu fui andar, vi uma luz acesa, eu fui apagar uma, mas não era ela que tinha deixado. Era você? Não, era a pessoa que estava lá em casa. Aí eu fui querer apagar as outras, estava tudo apagada. Porque eu já tinha apagado. Eu falei, porra, a Mara não tá aqui em casa, por isso que as luzes estavam acesas. Isso aí aconteceu comigo, mas faz tempo, aconteceu. Sim, e aí você percebeu que... Eu saí apagando as luzes. Isso eram coisas da presença dela. Esse negócio da tampinha. Você sentia falta das luzes acesas? Mas você sabe que eu falei. Não sentia falta da luz acesa. Eu senti sua falta. Porque aquilo era uma presença. Aquilo chamou a atenção. Falei, pô, cadê a Mara? Sim. Outra coisa lá em casa que a gente... a Mara é tão presente dentro da casa, tão presente, é uma coisa inacreditável. Nós temos uma cachorrinha que você conheceu, a Milcha. A Milcha é uma coisa sensacional. A Milcha é o seguinte, a Mara sai, ela foi para Piracicaba, ficou lá um dia, 2 dias, tal. A Milcha, toda hora, até ir para dormir, ela fica na porta, ou ela dá uma voltinha pela casa e tal, mas ela volta e fica na porta como se a Mara estivesse chegando. Esperando. É inacreditável. A cachorra com a Mara é uma coisa impressionante. É impressionante. Sabe, você falou disso agora da luz. E eu lembrei que eu fui fazer aquele curso da Disney, né, no Instituto Disney, de liderança e excelência. Liderança e excelência. E foi muito legal. E a gente aprende um montão de coisas lá, mas assim, resumindo, tem o lance do encantamento. E antes de ir embora, eu ia ficar 15 dias fora. Eu escrevi 15 cartas para o João, isso aí. 15 cartas para o Lipe e 15 cartas para o João Pedro. Pedi para minha funcionária entregar uma carta por dia e na sexta-feira entregar a carta de sexta, sábado e domingo. Porque eu ia ficar 2 finais de semana fora. Inclusive Dia das Mães, que eu nunca passei um Dia das Mães longe dos meninos, né? Nem dos meus pais, da minha mãe e tal. E daí eu pedi para a Lulu, em São Paulo, entregar a cartinha do João e do João Felipe no café da manhã, todos os dias, e fazer a mesma coisa. No final de semana que ela fosse sair, entregar de sexta, sábado e domingo. E daí, no dia a dia, eles iam lendo mãe, olha, foi para mim mesmo essa frase, mãe, né, aquela coisa, o João Pedro, né, ficou feliz. Eu queria que eles sentissem a minha presença, não a minha ausência, e que também, de repente, eu poderia acertar na frase do dia, naquela colocação. Mudar o dia deles, né? Assim como eles mudavam o meu, porque eu estava com muitas saudades, e daí eles falavam, eu li, servi para mim, eu ficava feliz. Bem, quando eu chego de viagem, tem uma caixinha em cima de uma peça lá. E eu fui abrir a caixinha, porque a caixinha era nova. As minhas cartas estavam todas lá. Ele comprou uma caixinha para colocar as minhas cartinhas. É pequeno. Escrever, escrever ali, eu escrevi, imagina, fiquei até com medo de vocês não conseguirem ler, porque escrevi tudo muito rápido, tal, precisava agilizar. Mas olha o cuidado. Né? Então, você tem a resposta do cuidado. Sim. Você entregou amor e
eles entregaram de volta, sabe? Né? De alguma maneira. Então, a gente briga. A gente já teve brigas homéricas. A gente já gritou, a gente já se desgastou, assim, no começo do relacionamento. Principalmente, foram brigas difíceis, né? Difícil até de falar, porque dói ainda quando a gente lembra de coisas que a gente fala que a gente não queria falar e que você fala para ofender, para doer no outro. Na verdade, para doer uma dor tua, uma insegurança tua, uma coisa... E à medida que a gente foi vendo que isso só ia acabar com um amor, e era um amor tão grande, tão bonito, a gente refez a rota. Então, essa coisa de refazer a rota, de conversar, é sempre, não tem um prazo, né? Sim. Não é que a gente já está tanto tempo... Não, eu hoje fui lá dar um beijo de língua nele. Eu adoro beijar o João. A gente aprende... Casais esquecem de beijar. A gente aprende a fazer amor segurando na mão num passeio no shopping. A gente aprende que o ouvido, às vezes, ele é mais sexual do que qualquer outra parte de íntima. Porque se você não consegue ouvir o que você precisa, o que vai te molhar, te excitar? Outra coisa, a gente raramente, é raro, muito raro, a gente não dorme sem estar de mão dada. A gente dorme de mão dada. E é gostoso, ele tem uma mão quentinha. Mas isso tudo, assim, não mostra um relacionamento perfeito. Isso mostra um relacionamento que tenta ser construído para ficar bom, para que a gente possa, lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, juntos, a gente olhar um para o outro com esse desejo, com esse amor. Porque beijar é muito bom. E as pessoas esquecem que beijo... E não é beijinho, é beijo mesmo. Aquele beijo que vai devagarzinho, a boca vai se encontrando, a língua vai se encontrando, e você vai pensando só no que vem depois. E às vezes não dá tempo de ver nada depois. Mas já está plantado alguma coisa para as próximas horas, para a noite, sabe? Às vezes o João quer namorar e eu estou cansada. Ele não fica bravo comigo de cara feia. Eu falo, só vem aqui dar uma encoxadinha em mim, vamos dormir de conchinha, que eu estou cansada. Quero dormir amanhã outro dia. E às vezes eu fujo dele de manhã também. E ele não fica bravo comigo. Porque tem a química, mas é o momento, você está com um monte de coisa na cabeça, você precisa resolver, tem que trabalhar. Eu sou enrolada para me arrumar. Olha que lindo isso. E também tem dia que eu falo para ele, olha, hoje a gente, sexta-feira, né? Sexta-feira a gente vai jantar e depois a gente vai transar. Vamos aproveitar sexta-feira à noite, porque sábado a casa vai... Eu mandei uma mensagem assim. Eu dei muita risada com a sua mensagem. E às vezes minha vida tá tão corrida que eu já andei de transar com meu marido. E assim, às vezes é assim, né? Eu mando uma mensagem para ele e falo assim, hoje a gente vai jantar, vai namorar, porque amanhã a casa tá cheia, tem filho, amigo, não sei o quê. Ok, falando. Você mostra, você fala, e relacionamento dá trabalho, porque ser feliz dá trabalho, não vai ser, nunca vai ser fácil. Tem uma coisa... Vocês se escolhem todos os dias, né? Isso.